Bom, ótimo. Confirmação. Estamos ao vivo com mais uma live do nosso especial da Reforma. Mais uma vez, pela segunda vez, eu tenho uma grande alegria de trazer o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, entendeu? É uma pessoa muito especial. E, aliás, essa série de lives da Reforma, o Senhor nos abençoou muito e trouxe pessoas magníficas aqui. Se eu falar que teve uma, assim, que deixou a desejar, não teve nenhuma das lives. Todas elas a gente ficou com aquele gostinho, né, irmão? Aquela dor no coração de ter que terminar, porque é muito bom. São pessoas realmente preocupadas com o Evangelho, preocupadas com a pregação da palavra de Deus, com a verdade, independente, não fazendo acordo. Isso é muito importante. Armando, vamos lá. Vamos lá, a abertura é tua. Fala do projeto Castelo Forte, do Nascido, e apresenta o nosso convidado. Né? Oi, boa noite, pastor Raul. Boa noite, pastor Alderi. Boa noite, pessoal que estiver chegando aqui na live. Realmente, todas as lives que a gente tem feito, pela graça de Deus, têm sido muito boas, foram muito boas. Estamos agora nessa reta final, encerrando amanhã, mas já fica aquele gostinho de saudade, né? Quase 2 horas, 1h30, conversando com os nossos convidados, explorando vários aspectos da reforma protestante, de todos os lados, e realmente de todos os lados. Fica aqui já o meu chamado para que vocês assistam as lives que estão aqui no canal do Nascido. Ainda estão disponíveis, elas vão ficar ainda por algum tempo, mas depois elas vão ser realocadas, então não deixem de assistir, fazer uma maratona de lives. Eu até ouso dizer, eu coloquei hoje no Instagram, que não teve canal no YouTube no Brasil que fez uma série de lives tão grande e com tanta amplitude como a nossa aqui nessa parceria entre nós aqui do Projeto Castelo Forte, Castelo e Projeto Spurgeon, e o Nascido de Novo. E fica aqui meu chamado para que vocês curtam a live, compartilhem elas nos grupos, não deixem de comentar aqui no chat, e depois que a live ficar gravada, comentar, para quem estiver vindo depois que ver a gravação, deixar seu comentário aqui abaixo aqui na live, para que assim o YouTube engaje esse material e indique para mais pessoas. Fica também aqui meu recado sobre os nossos trabalhos. O Nascido de Novo tem os vários cursos de teologia básica até o avançado, e que você pode procurar o Raul, a Vanessa, e você vai ter uma formação teológica inicial muito boa. E aqui no Projeto Spurgeon, Projeto Castelo Forte, você tem acesso a diversos materiais e traduções de Spurgeon e de outros autores, que nós temos como meta divulgar o Evangelho do Senhor para a glória de Deus, dessas diversas formas, desse material antigo e alguns modernos que a gente acha que traz louvor a Deus por trazer boa teologia e indicar o Salvador Jesus Cristo. E não deixem também de clicar nos links que estão aqui hoje na descrição no YouTube. Eu coloquei aqui na descrição alguns livros do pastor Alderi, e tem os links aqui do projeto Castelo Forte também. Tem livros do Calvino, tem livros do Lutero. Então fica aqui o meu convite para vocês. E para apresentar o pastor hoje, deixa eu pegar aqui a minha cola. Eu deixei no computador hoje. Cadê? O pastor Alderi Souza de Matos. Eu sempre confundo. Acertei, né, pastor? Perfeito. Tá, eu sempre quero inverter o sobrenome. É bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, bacharel em filosofia pela Universidade Católica do Paraná e bacharel em direito pela Escola de Direito de Curitiba. O pastor Alderi é mestre em Novo Testamento pela Escola Teológica Andover Newton nos Estados Unidos e doutor em teologia pela Escola de Teologia da Universidade de Boston. É ministro presbiteriano desde janeiro de 1975 e atualmente historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando a gente fala que historiador oficial, é de fato eleito no Supremo Concílio. Tem vários livros publicados, como alguns que vocês podem conferir na descrição da live. O senhor ainda dá aula no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, né? Continuo lá no Andrew Jumper, sim, já por 26 anos. Legal. E é membro da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, aqui em São Paulo. É casado com a Cindy, pai do Pedro Paulo e do Luiz Eduardo.
Perfeito. Bom, reforma protestante, né? Muitos resumem a reforma protestante como se o movimento fosse o ato de Lutero pegar lá um papel e pregar na porta do castelo. As 95 teses seriam a reforma protestante para muita gente, né? Mas a gente sabe que isso é mais um marco, um marco histórico do que de fato, o movimento todo. Então, se o senhor puder falar um pouco para a gente dos pré-reformadores, né? Porque muito se fala de Lutero para frente, mas se esquece de Wycliffe, Hus, Savonarola, os valdenses, e como eles prepararam o terreno para que realmente acontecesse, né, a reforma em si. É verdade. Em primeiro lugar, quero falar da minha satisfação, Raul e Armando, de estar aqui com vocês para participar dessa live. Parabéns por essa iniciativa, né? Amanhã é o dia da reforma, mais um aniversário, os 506 anos da reforma. Então, parabéns e obrigado por essa iniciativa, no sentido de divulgarem as informações pertinentes a respeito desse movimento tão importante, que teve repercussões tão vastas, tão amplas, e do qual nós, os evangélicos, em maior ou menor grau, somos herdeiros, consciente ou inconscientemente. Então, é muito bom estar com vocês, com os nossos participantes, falando a respeito desse assunto tão relevante, que continua tão relevante para os nossos dias, tanto tempo depois. Pois é, a reforma protestante não aconteceu, evidentemente, num vácuo. Ela possui todo um contexto. E uma parte desse contexto é a obra dos chamados pelos historiadores de pré-reformadores, ou seja, indivíduos que, muito antes de Lutero e de Calvino, fizeram críticas, fizeram questionamentos a uma série de coisas que os preocupavam na sua igreja. A velha igreja ocidental, latina e romana, em distinção da também antiga igreja oriental, grega e ortodoxa. Então é isso. Dentro do catolicismo oriental, do cristianismo ocidental, né, do cristianismo latino, surgiram, principalmente na segunda metade da Idade Média, vários indivíduos e movimentos de questionamento que expressavam preocupação com certos rumos, com certas ênfases, práticas e convicções da Igreja Católica medieval. Então, os mais conhecidos desses personagens e desses movimentos são, em primeiro lugar, o Pedro Valdo, do qual derivam os valdenses que existem até hoje. Ainda há poucos dias atrás, um amigo meu esteve visitando um importante centro dos valdenses no Uruguai, me mandou umas fotos maravilhosas. Eles têm lá edifícios muito bonitos, eles têm um centro histórico, um museu, igreja, tudo muito bem cuidado, muito bem preservado. Então, em pleno século XXI, esses valdenses que são herdeiros de um movimento que começou no século XII. Esse Pedro Valdo, apesar de um nome com aparência assim espanhola, mas na verdade ele era um francês, Pedro Valdo ou Valdés, que levantou uma série de questões, de questionamentos, começou a dar muita ênfase às escrituras, à pregação do evangelho, logo reuniu um grande número de seguidores e, dentro de muito pouco tempo, atraiu a indignação da igreja e passou a ser fortemente perseguido, juntamente, né, com os seus simpatizantes, e a perseguição se tornou tão feroz, tão cruel, que eles foram forçados a fugir ali do sul da França, da região de Lyon, ou Lyons, no Vale do Ródano, e foram lá para
o norte da Itália para algumas regiões muito remotas dos Alpes, onde finalmente eles conseguiram ficar protegidos da sanha dos seus perseguidores e sobreviveram ao longo dos séculos. E quando veio a reforma de Lutero, no século XVI, então eles aderiram, eles abraçaram a reforma protestante. Outro movimento muito importante foi liderado na Inglaterra 2 séculos depois, então já no século XIV, depois do ano 1300, por esse famoso professor de filosofia da Universidade de Oxford, que foi John Wycliffe. Wycliffe fez uma série de questionamentos muito contundentes a respeito de alguns dos principais dogmas da igreja, da sua igreja, a única igreja que existia no Ocidente naquela época. E ele só não foi morto, ele só não foi executado porque ele teve a proteção lá do rei inglês, de modo que ele morreu de morte natural, né? Não de morte provocada. E ele, inclusive, liderou uma equipe que foi responsável pela tradução, pela primeira tradução da Bíblia completa para a língua inglesa. Os ingleses, naquela altura, tinham só algumas partes da Bíblia em seu idioma, Bíblia completa só em latim. Então, lá por volta do ano 1384, então no final do século XIV, foi publicada a magnífica Bíblia de Oxford, ou Bíblia de Wycliffe. E os seguidores de Wycliffe ficaram conhecidos como os Lollardos. Não se sabe a origem desse termo, mas os Lollardos se tornaram pregadores itinerantes, pregadores bíblicos, e, da mesma maneira que aconteceu com os valdenses, sofreram pavorosas perseguições. Existem muitos lugares até hoje, lá em Londres e no interior da Inglaterra, que são conhecidos como locais de execução dos Lollardos, onde muitos Lollardos pagaram com a vida pelas suas convicções evangélicas. E então, por causa de um casamento que envolveu um príncipe inglês e uma princesa tcheca, muitos jovens da Tchecoslováquia foram estudar em universidades inglesas, inclusive na Universidade de Oxford, onde tomaram contato com as ideias de Wycliffe e levaram essas ideias para a sua pátria, lá para a Tchecoslováquia, onde essas ideias foram abraçadas por um sacerdote chamado Jan, ou João, Hus, H-U-S, Hus. E o Hus, então, se tornou um seguidor de Wycliffe e iniciou um movimento maravilhoso lá na sua região, no seu país, e incomodou profundamente a igreja, a hierarquia, e foi convocado para comparecer a um importante concílio, concílio de Constança, em 1415, ali no sul da Alemanha, perto da fronteira com a Suíça. Ele temia pela sua vida, compreensivelmente, então ele obteve do imperador do Sacro Império Germânico um salvo-conduto, um documento que teoricamente deveria garantir a sua vida, a sua integridade física. Esse salvo-conduto foi totalmente desconsiderado, desprezado, sob o argumento de que a palavra empenhada a um herege não tem valor, não precisa ser mantida, e ele acabou sendo então julgado, condenado à morte e executado por ordem desse concílio católico romano, o concílio de Constança. Mas ele já havia iniciado um movimento que sobreviveu, que cresceu extraordinariamente. Os seus seguidores, conhecidos como russitas ou irmãos boêmios, e posteriormente como irmãos morávios, que inclusive iniciaram uma das páginas, ou escreveram uma das páginas mais belas, mais inspiradoras das missões mundiais em todos os tempos, as missões dos irmãos morávios, os herdeiros espirituais de Jan Hus. Então, esses são os principais movimentos e os principais personagens ligados com aquilo que alguns convencionaram de denominar a pré-reforma.
Sim, muito bem. Não, de fato, o pessoal às vezes acha que o Lutero começou tudo e, de fato, ele não foi o primeiro. Mas eu queria perguntar para o senhor, que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o aspecto mais político, de um lado, e do catolicismo medieval, que pavimentou o caminho para uma degradação maior do catolicismo que levou a reforma protestante a surgir, principalmente quando teve o grande cisma do Ocidente, quando teve a questão do papado em Avignon, e que isso acabou levando a várias disputas, e que levou a que o papado ele fosse menos respeitado, ou que os príncipes de outros lugares tivessem mais ousadias de bater de frente com o catolicismo romano. Conta um pouquinho para a gente como é que o catolicismo medieval estava nessa época, que levou ao ponto de que houvesse uma reforma que foi levada a cabo. Pois é, o catolicismo ia enfrentando uma série de dificuldades. Alguns dizem que desde a época do imperador Constantino, lá no século IV da era cristã, quando surgiu essa união, essa simbiose entre a igreja e o Estado, que foi que trouxe alguns benefícios, mas trouxe muitos malefícios para a igreja. Nessa aproximação, sempre quem sofreu mais foi a igreja e não o Estado. O Estado se beneficiou bastante dessa proximidade com a igreja, mas a igreja muitas vezes foi bastante prejudicada por essa aliança com o Estado. Mas a Igreja Romana, e principalmente a sua instituição mais importante, que é o Papado, a Cúria Romana, a administração central da Igreja, passou por tremendos altos e baixos ao longo da Idade Média. Por exemplo, um dos períodos mais horríveis, mais horrendos da história do Papado foi o que aconteceu no século X, ou seja, a partir do ano 900. Naquele século, vários papas foram assassinados. Ou então, várias vezes o papado foi conquistado por meio de suborno e outras práticas extremamente condenáveis. Houve também movimentos de renovação, de revitalização do papado e da igreja, como aquele que foi liderado pelo Papa Gregório VII, o famoso Hildebrando, depois do ano 1000. Mas o fato é esse, né? Nos séculos XIV e XV, o papado e a igreja, por extensão, sofreram uma desmoralização muito grande por causa desses dois fenômenos que ficaram conhecidos como o Grande Cisma, ou melhor, como o cativeiro babilônico da igreja e depois o Grande Cisma. O fenômeno que ficou conhecido na história como o cativeiro babilônico da igreja foi a transferência do papado de Roma para Avignon, no sul da França, numa época em que o papado estava fortemente controlado pelo rei, ou pelos reis da França. E ali em Avignon, o papado permaneceu durante quase 7 décadas. Foi um tempo muito grande. Foi a única vez em toda a história em que os papas não residiram em Roma, e sim numa outra cidade e até num outro país, lá em Avignon. Passados esses 70 anos do chamado cativeiro babilônico da igreja, surgiu uma situação ainda mais vexatória, ainda mais incômoda para a igreja, e que recebeu o nome de Grande Cisma Ocidental, ou seja, a existência de dois papas simultâneos, ao mesmo tempo, e finalmente 3. Um papa em Avignon, outro em Roma, e um terceiro na cidade de Pisa, também lá na Itália. E isso perdurou por mais uns 30 anos. Então, somando tudo, foi mais ou menos um século de turbulência, de tumulto na vida do papado, da alta administração da igreja e da igreja de um modo geral. E foi nesse contexto, nessa situação absolutamente constrangedora e vexatória, que multiplicou-se na Europa um clamor, e agora vem a famosa expressão da época:
um clamor por uma reforma na cabeça e nos membros. Várias pessoas utilizaram, na época, essa expressão. A igreja precisa de reforma na cabeça e nos membros, ou seja, de alto a baixo. Uma reforma completa. Essa situação não pode perdurar. Então, tudo isso serve de contexto também para a reforma do século XVI. É mais um dos elementos que se somaram, que se aglutinaram e que conduziram, que resultaram no movimento de Lutero, iniciado de maneira muito modesta e despretensiosa em 1517, com as 95 teses. Se não me engano, foi o próprio Concílio de Constança que resolveu a questão, não foi? Ou foi o anterior? Exato. Então, finalmente, né, depois de tanta humilhação, o Concílio de Constança, depois daqueles 3 papas que estavam lá em pendência, em litígio, cada um excomungando os outros 2, e elegeu um só, Martinho V, elegeu né, Martinho V, para ser o único líder, o único papa da igreja. E engraçado, né? Um excomungava o outro e os 2 continuavam no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. O que a gente não sabe se é para rir ou para chorar uma situação dessa. É verdade. Na Igreja de Cristo, né? Na Igreja Católica, inclusive, existe a figura dos antipapas, né? Quando a gente estuda a história do papado, qualquer livro que trata da história do papado, fala também da existência de dezenas de antipapas, indivíduos que pretenderam ser papas, mas que não foram finalmente reconhecidos como legítimos pela Igreja. Sim. Isso desde os primeiros séculos da era cristã. Se a gente pensa que a bagunça foi só durante a cisma, a bagunça é maior do que a gente imagina. Já vem de muito tempo. Não é? Não, e notem que assim, essa questão do cisma acabou sendo resolvida porque acabaram fortalecendo a questão do conciliarismo, de que os bispos tinham poder para poder fazer opa, vamos tirar esse papa daqui, esse papa de lá, além dos acertos políticos que tiveram que acontecer, porque, né, sempre que você tinha vários países da Europa apoiando um papa, outros países da Europa apoiando outro, aí depois apoiaram mais um terceiro. E o que acontece é que depois que acontece essa resolução conciliar, em algum ponto, o papado vira. Tanto é que quando chega no século XVI, já ninguém está mais querendo saber de conciliarismo. É tipo o Papa que manda, tanto é que isso é um medo que vai levar até o Concílio de Trento. Assim, resolve-se no Concílio de Trento a doutrina, né? Mas... Só explicando aí para os nossos espectadores aí, o que é o conciliarismo, né? O conciliarismo foi aquela tentativa de governar a igreja por meio de concílios, ou seja, de tornar a igreja mais democrática, o governo da igreja mais democrático e participativo, e não monocrático, como é o caso do papado, né? O papado não deixa de ser uma monarquia, o papa é um rei, é um monarca da igreja, né? Então, o conciliarismo foi essa tentativa de governar, né, a igreja de maneira colegiada, participativa e democrática, né? E foi justamente uma reação contra esses fenômenos aí, do cativeiro babilônico da igreja, do grande cisma do Ocidente, né? Então, muitos concluíram, quem sabe, se a igreja for governada majoritariamente ou principalmente por meio de concílios, as coisas não vão andar melhor para a igreja. Mas aí houve uma reação muito grande dos tradicionalistas, né, que passaram a defender com unhas e dentes a supremacia papal, que acabou sendo restaurada e reimplantada e reforçada cada vez mais, né, até chegarmos mais tarde ao Concílio de Trento, que deu origem àquilo que nós chamamos como o ultramontanismo, ou seja, uma afirmação absoluta e radical da supremacia da autoridade pontifícia, da autoridade dos papas, né? Então, a moderna Igreja Católica que nós conhecemos hoje é uma igreja ultramontanista, né? Uma igreja que insiste muito nessa questão, nesse dogma da supremacia papal.
Sim, ultramontanista é porque tem qual que é o significado mesmo? É por conta de ser Pois atrás, é é atrás que dos montes quem de está Roma, né? para quem está na maior parte da Europa, né, a Itália e, por extensão, Roma e o Vaticano estão ultramontes, do outro lado dos montes, ou seja, os Alpes. Então, é uma referência aos Alpes, né? Do outro lado das montanhas, do outro lado dos Alpes. Daí que vem o termo ultramontanismo. Caminhando um pouco, né, a gente vê que Lutero, entre 1518 e 1521, solidificou as mudanças teológicas que levariam o movimento da reforma. Fala um pouco sobre isso, sobre a teologia, como, em termos teológicos, o que a reforma fez. Pois Além das batidas, né? Porque, tipo, a gente já está considerando que é ponto comum, que todo mundo sabe que ele foi lá, bateu as 95 teses, que não eram tão anticatólicas assim, né? Tinha alguns pontos que já estavam começando, mas depois ele chega nesse ponto que o Raul comentou. Exato. É muito interessante para a gente conhecer a trajetória de Lutero. Nós não vamos falar disso aqui, porque senão a gente gastaria muito tempo, né? Sobre a trajetória, a peregrinação espiritual de Lutero. Mas a reforma tem muito a ver não só com as convicções doutrinárias de Lutero, mas com a sua experiência religiosa. Esse é um dos fatores marcantes, esse é um dos fatores determinantes do início da reforma, a experiência religiosa de Lutero. Então, Lutero inicialmente pretendia seguir a carreira jurídica e ingressou para tanto na Universidade de Erfurt. Mas ainda no início dos seus estudos, ele teve lá uma experiência dramática durante uma tempestade em que ele temeu pela sua vida e fez um voto para Santa Ana, a padroeira dos que trabalhavam nas minas, como era o caso do seu pai, dizendo que se a sua vida fosse preservada naquela tempestade com muitos raios, ele se tornaria monge, ele se dedicaria à vida religiosa. E então, no mesmo ano, 1505, ele ingressou no mosteiro agostiniano de Erfurt. E alguns anos depois, 8 anos depois, em 1513, ele passou a lecionar, quer dizer, houve um reconhecimento da sua capacidade, da sua inteligência, da sua competência, e ele então foi convidado para lecionar numa nova universidade, a Universidade de Wittenberg, que havia surgido apenas uma década antes, em 1502, fundada pelo príncipe daquela região, Frederico o Sábio. Então, em 1513, portanto, 4 anos antes das 95 teses, Lutero se torna professor de escritura sagrada da Universidade de Wittenberg. O seu primeiro curso, Salmos. O segundo curso, Romanos. Não O foi para nada terceiro, fácil, né? Gálatas. O quarto, Hebreus. E depois volta para Salmos de novo. Então foi no curso desse período aí de vários anos, estudando cuidadosamente as escrituras para dar as suas aulas, as suas preleções, que ele começou a tomar contato com certas afirmações, com certas ênfases da escritura que ele desconhecia, por causa da formação teológica que ele havia recebido, né? E o aspecto mais importante, que foi mais decisivo para Lutero nesses anos, foi um novo entendimento que ele recebeu, que ele passou a ter a respeito da justiça de Deus. Lutero inicialmente tinha um conceito apenas de uma justiça punitiva, retributiva. Era tudo o que ele imaginava sobre a justiça de Deus. Aquele Deus severo, que fica o tempo todo vigiando os seres humanos para puni-los pelos seus pecados, né? Ou seja, a justiça seria uma coisa que Deus exige de nós e que nós não temos condições de oferecer a Ele. Para Lutero, a sua concepção original da justiça de Deus colocava a ele e a todos os seres humanos num beco sem saída, né? Deus exigindo algo muito rigoroso e que nós simplesmente não temos condições
de oferecer a ele. E, de repente, ele começa a ficar impressionado com algumas pequenas afirmações do Novo Testamento. Por exemplo, o justo viverá pela fé. Lutero ficou intrigado com isso, né? O justo viverá pela fé, porque ele sempre achava que a justiça estava associada com condenação, e agora está associada com vida, né? Outra expressão que o deixou assim intrigado, né? Como a gente diz, com a pulga atrás da orelha, é aquela afirmação de que Deus justifica o ímpio. Lutero ficou assombrado com essa afirmação lá de Romanos, né? De que Deus justifica o ímpio, porque ele achava que Deus só justificava alguém que fosse muito santo, muito virtuoso, que praticasse muitas boas obras. Esse seria justificado por Deus, mas o ímpio, para ele isso parecia impossível, né? Mas começou a abrir janelas, a abrir perspectivas que ele jamais havia sonhado antes, né? E então, ao longo dessa reflexão, que ele só concluiu depois das 95 teses, na época das 95 teses, ele ainda estava refletindo sobre essas questões, ele ainda não tinha chegado às suas últimas conclusões sobre o assunto. Então, ele chegou à compreensão dessa maravilhosa doutrina que se constituiu no grande fundamento da reforma, não só a reforma alemã, mas de toda a reforma protestante, a justificação pela graça mediante a fé somente. Então, Lutero compreendeu, né? A justiça não é algo que Deus exige de nós, mas exatamente o contrário, algo que Deus nos oferece graciosamente em Cristo. A justiça de que fala a Escritura não é a nossa justiça, a justiça própria, a justiça que procede das obras, mas é a justiça que procede de Deus, graças ao sacrifício redentor, substitutivo, expiatório de Cristo Jesus, e da qual nós tomamos posse, nós nos apossamos mediante a fé, que é ela também um dom de Deus. Ecoando as palavras de Paulo, né? De que nós somos justificados pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós. O que é o isto aí? Eu sempre destaco esse ponto, né? O que é o isto? Isto não vem de vós. Tudo aquilo que foi dito antes. Justificados pela graça mediante a fé. Tudo isso. A justiça, a justificação, a graça e a fé. Tudo isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se orgulhe, ninguém se vanglorie. Então é isso. Foi essa experiência maravilhosa, extraordinária, profunda, que levou Lutero a essa convicção. Convicção essa que se tornou, então, o estopim ali, o ponto de partida mais importante para tudo que veio depois no desdobramento, no desenvolvimento da chamada Reforma Protestante. Sim, aí depois o Lutero, ele vai, depois desse entendimento que ele tem, ele vai começar a escrever algumas obras, e aí ele vai escrever, por exemplo, o Cativeiro Babilônico da Igreja, que não é referência exatamente, ele não faz a referência a Avignon, mas a questão de como era o cristianismo atual, da liberdade cristã, e vai chegar até a Dieta de Worms, né? E na Dieta de Worms ele vai ser levado a... Querem que ele negue tudo aquilo, ele não nega. Mas uma coisa que eu queria perguntar ao senhor é como é que ele começou a perceber que a igreja estava desviada, e como é que ele começou a querer fazer essa mudança de fato, no sentido de que, por exemplo, ele vai ver os sacramentos e aí ele vai falar, não temos 7, a gente tem no máximo 3. Até que depois a gente depois vai cair, né, a questão da penitência, que até fica aqui minha recomendação, o pessoal assistir a live que a gente fez com Alex Stanhofer, um luterano, que ele até explicou bastante desse assunto, mas qual que é o entendimento luterano desse tema, mas e aí ele vai desenvolver a questão de atacar muito o papado, a questão das indulgências ele já estava fazendo,
Como é que foi esse processo que levou a uma reforma na estrutura toda? E, incluindo nessa pergunta, a questão de quando ele se viu acusado de russista, porque ele estava nos debates e alguém fala assim, você está caindo na heresia de Jan Hus. Aí ele vai lá e fala, não sou herege não. Ele vai lá, lê o livro lá na hora do intervalo do debate, opa, a gente já todo mundo é russista, não sabia até agora. Pois é, olha, já nas 95 teses, nós notamos uns questionamentos, digamos assim, preocupantes do ponto de vista católico, né? Feitos por Lutero. Várias das 95 teses se referem, por exemplo, ao sacerdócio, se referem ao papado, né? Muitas das 95 teses fazem afirmações a respeito do papado, algumas respeitosas e outras não tanto. Por exemplo, ele diz lá a certa altura, né, que se as indulgências são uma coisa tão boa, o Papa deveria distribuí-las de graça ao invés de arrancar a pele e os ossos das suas ovelhas para construir a Basílica de São Pedro. Coisas desse tipo, né? Então é isso. Nós já vemos um questionamento. Uma coisa que muita gente não sabe é que 2 meses antes das 95 teses, Lutero escreveu e publicou 97 teses a respeito da teologia escolástica. Lutero era um grande adversário do escolasticismo, né? Ele escreveu 97 teses que não tiveram repercussão nenhuma. E pouco depois, então, as 95 teses que tiveram aquela repercussão extraordinária, né? Mas então é isso. É uma coisa que vai acontecendo gradualmente, como é muito comum nos movimentos e na vida dos personagens, né? Lutero começa com essas inquietações. No início, ainda um fiel católico, um indivíduo que amava a sua igreja, da qual ele achava que tinha recebido muitas coisas boas, né? Ele, no início, é um fiel católico que quer purificar, que quer aperfeiçoar, que quer tornar mais evangélica, mais bíblica a sua igreja. Ele nem de longe pensava em produzir uma ruptura, né? Dividir a igreja ocidental, criar uma nova igreja. Nem de longe, no início, isso passava pelas suas cogitações, né? O problema é que, muito pouco tempo depois das 95 teses, ele começou a receber pressões gigantescas por parte da hierarquia e por parte do próprio papado. Como não foi possível ao papado levá-lo a Roma, de onde provavelmente ele não sairia ileso, o seu príncipe o protegeu e não permitiu que ele fosse levado a Roma. Então a igreja começou a mandar emissários, representantes seus, para debater com Lutero e tentar forçá-lo a se retratar. E Lutero, então, sob essa tremenda pressão, ele começou a fazer afirmações novas e mais comprometedoras que ele não havia feito anteriormente. E ele começou a ler mais, a estudar mais as questões e a descobrir erros que ele não tinha percebido no início, né? Então é isso, a coisa foi evoluindo gradualmente. Mas com certeza, quando a gente chega aí na altura da Dieta de Worms, que foi em abril de 1521, Lutero já chegou a um ponto de não retorno. Na verdade, poucos meses antes, no início daquele mesmo ano de 1521, já havia sido publicada a bula Decet Romanum Pontificem, que foi a bula de excomunhão de Lutero, né? Então, Lutero agora colocado para fora da igreja, excomungado. E na Dieta de Worms, que foi aquela reunião do parlamento alemão lá na cidade de Worms, então Lutero, interpelado pela última vez, digamos assim, e convidado a se retratar das suas heresias, ele fez aquele famoso discurso que terminou com aquelas palavras que se tornaram emblemáticas para a Reforma Protestante, né? Ele dizendo, olha,
eu estou convencido pelas Escrituras, a minha mente está cativa pela palavra de Deus, e eu não posso ir contra a minha consciência, e que Deus me ajude, não posso agir de outra maneira. Então, ainda ontem, no início de um sermão na igreja de Vila Mariana, eu repeti, eu li essas famosas palavras de Lutero, as palavras finais de Lutero na Dieta de Worms. Então é isso, é uma evolução gradual, né? Começa timidamente lá em 1513, quando ele se torna professor de Bíblia, de Escritura na Universidade de Wittenberg, vai evoluindo gradualmente até chegar a um ponto assim praticamente de ruptura, um ponto sem retorno, por ocasião da Dieta de Worms em 1521, quando ele foi declarado proscrito, um fora da lei, um herege que era passível de execução. E isso só não aconteceu porque, mais uma vez, ele recebeu a proteção do seu príncipe Frederico o Sábio. Se bem que ele devia estar morrendo de medo ele devia estar morrendo de medo, hein, Raul, de virar churrasquinho que nem o Hans, né? Porque... Manequim de TV de cachorro. Ele estava louco de medo de ficar girando ali no espeto, manequim de TV de cachorro. Né? Só fazer uma observação. O Polímata, aqui, ele falou: verdade, primeira vez que vejo no YouTube brasileiro uma série de lives nesse formato. Então, as lives ficarão alguns dias aqui no canal, liberado para vocês. Depois a gente vai pegar esse vídeo aqui, vai subir no canal Lives do Nascido, onde as lives vão ficar ali. Outra coisa, se você quiser ouvir a live, também os áudios dessas lives vão ser disponibilizados no podcast do Nascido, tá bom? Então, fiquem sossegados que vocês não perderão todo esse material. E eu tenho um recado específico para os mantenedores do Seminário Teológico Nascido de Novo. Vocês, na quarta-feira, terão uma aula exclusiva sobre o método histórico crítico, o veneno que os liberais usam para questionar as coisas de Deus. Tá bom? Então, se preparem, porque vai ser nessa quarta-feira uma aula. E detalhe, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer uma aula no Meet, onde todos vocês vão estar lá, vão poder levantar a mãozinha eletronicamente e vão poder conversar comigo e tirar suas dúvidas a respeito da aula. Tá bom? Então, tenho esse recadinho para trazer para vocês aqui. Aproveitando aqui o que o Polímata... Aliás, Raul, você viu quem está na live aí também? A Ruth Salviano está aqui acompanhando a gente. Segundo ele, boa noite, meu querido prefaciador, porque ele prefaciou o livro da nossa querida Ruth Salviano. Eu gosto muito da Ruth, eu tenho os livros dela e eu me encontrei com ela há não muito tempo atrás lá em Campinas, né, pela primeira vez assim pessoalmente, conversamos. E então meu abraço carinhoso para a querida Ruth. Na live que a gente fez com ela, ela elogiou bastante, falou que o senhor leu o material dela, incentivou bastante. Muito bom. Ajudou, né? Isso é visão de reino, né? É outra forma de se pensar, né? Quer seguir na próxima, Raul? Vamos lá. Agora vamos falar dos 5 solas da Reforma, porque falam que eram 4, depois eram 2. Também tem o Igreja Reformada sempre reformando, que cortaram o segundo a palavra de Deus. Então, fala um pouquinho para a gente dos 5 solas da Reforma, como eles se desenvolveram para chegar à forma da sua totalidade, né? E comentar um pouco sobre as 3 formas de unidade também. Perfeito. Esse é um assunto de que eu gosto bastante. Então, os 5 solas, como nós os conhecemos, eles são uma formulação posterior. Ou seja, Lutero e Calvino nunca falaram nesses termos, eles nunca utilizaram essas expressões. Foram teólogos, historiadores posteriores que, olhando para as ênfases principais da Reforma, chegaram a esses princípios. Tá? Esses princípios que sintetizam muito bem os fundamentos mais importantes, as preocupações mais centrais da Reforma do século XVI. Então, eu sempre gosto de colocar os 5 solas numa determinada ordem, porque eu acho que é a ordem mais lógica para eles. Em primeiro lugar,
o sola escritura, não porque a escritura seja mais importante do que os outros solas, mas apenas por uma questão lógica, né? Os outros solas são retirados da escritura. Então, em primeiro lugar, vem a escritura, né? É o princípio formal da reforma, a supremacia da escritura, né? A escritura como norma suprema, como regra suprema de fé e de vida, de fé e prática. Então, o sola escritura, que nós já percebemos aí nessas palavras, nessas famosas palavras finais de Lutero, lá na Dieta de Worms. Em segundo lugar, sola gratia, ou seja, tudo vem da graça de Deus. A graça de Deus é a fonte da nossa vida, a fonte da nossa fé, a fonte da nossa salvação, né? Tudo é fruto da graça. Então, logo em seguida deve estar o sola gratia. Em seguida, a maior dádiva da graça de Deus, Cristo Jesus. Então, solo Cristo. Esse é o terceiro princípio. Sola Escritura, sola gratia, solo Cristo. E, em quarto lugar, a resposta humana, que é a sola fides, somente a fé. E, finalmente, então, o objetivo final de tudo, a glória de Deus, né? Soli Deo glória, glória somente a Deus. Existem alguns que acrescentam lá o sacerdócio de todos os santos e outras questões, né? Igreja reformada sempre se reformando, mas não, os solas são esses cinco. Somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e glória somente a Deus. A questão das três formas, aliás, antes de passar para as três formas de unidade, só lembrando, né, de que esses três que estão no meio dos cinco, os que estão no meio, ou seja, a graça, Cristo e a fé, somados, eles resultam na doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente, né? Então, o miolo aí dos solas forma essa doutrina. Agora, a questão das três formas da unidade, tem a ver com o confessionalismo, com a confessionalidade das igrejas reformadas. Tá? Então, esse dado curioso, né, de que diferentes igrejas reformadas abraçam diferentes padrões confessionais, diferentes sínteses das suas doutrinas. As igrejas presbiterianas geralmente abraçam os padrões de Westminster, a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Mas algumas igrejas do continente europeu, principalmente ali da região dos Países Baixos, abraçam como seus padrões doutrinários as chamadas três formas da unidade. Quais são elas? Em primeiro lugar, os cânones de Dort, os famosos cânones de Dort. Em segundo lugar, a Confissão Belga. E, em terceiro lugar, o Catecismo de Heidelberg. Alguns até colocariam, talvez, numa ordem diferente, né? Primeiro, a Confissão Belga, depois o Catecismo de Heidelberg, e, por último, historicamente falando, já no início do século XVII, 1618, 19, então, os cânones de Dort. Agora, uma curiosidade interessante a respeito desses três documentos, dessas três formas de unidade, é o seu nível de calvinismo. Elas têm três níveis diferentes de ênfase calvinista. Tá? Então, os cânones de Dort, intensamente calvinistas. Muito calvinistas. É dos cânones de Dort que vêm os famosos 5 pontos do calvinismo. A chamada tulipa. Porque as primeiras letras formam a palavra tulipa em inglês, né? Tulip. Então, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Né? Então, os cânones de Dort, muito calvinistas. A Confissão Belga, já um pouco mais moderadamente calvinista. Ao contrário dos cânones de Dort, que foram fruto de um grande conclave, né, de uma grande assembleia de teólogos,
à semelhança da Assembleia de Westminster, a Confissão belga foi escrita por um único indivíduo, um pastor belga chamado Guido de Bresse, que, inclusive, pouco depois foi martirizado, foi morto por causa das suas convicções protestantes. E o terceiro documento, então, o Catecismo de Heidelberg, tem um calvinismo quase nulo. Muita gente não sabe disso, né? Mas como o Catecismo de Heidelberg teve a intenção de ser um documento conciliador, que pudesse ser aceito tanto por reformados quanto por luteranos, né? Então ele atenua bastante a sua formulação daqueles dogmas mais distintivos do calvinismo. Isso aparece de uma maneira bastante atenuada, né? Então é interessante essa peculiaridade no que diz respeito às três formas da unidade. Uma intensamente calvinista, outra mais moderadamente e outra Sim. bem menos calvinista do que os outros dois documentos. Mas então são os padrões doutrinários aceitos pela igreja, principalmente pelas igrejas reformadas da Holanda. O engraçado, né, é que o Sínodo de Dort, ele não tinha como ser moderado nem médio, porque ele foi uma resposta à remonstrância que justamente veio questionar, não tinha muito como ele ser Exato. light, né? Isso, é verdade. As circunstâncias históricas exigiam mesmo uma declaração contundente em resposta à ameaça arminiana, né? À remonstrância. Armando? Espera que você deu uma travadinha. Eu travei? Deu uma travadinha, tá voltando. Não, espero que não trave que nem a live que a gente fez com o Zudio Clay, que aquilo lá foi impraticável. Travou Mas... a live inteira, reverendo Alderi, tinha que ver. E o pessoal do grupo do Nascido só dando print das caras que ele ficava e a gente fazendo meme dele. Tem um monte. Tem uma que ele tá com a mão assim, ó. Então fala tudo que a gente tá, quando a gente fica nervoso, a gente coloca. Tô a isso aqui de fazer... As mais diferentes poses aí do Armando, né? Mas só para situar o público aqui, a gente avançou, acho que rapidamente, de certa forma, porque a gente saiu da reforma e a gente foi para Dort. Eu quero ainda ficar um pouco nesse meio. A questão da... Quando você tem Lutero, ele saindo de Worms, e a reforma luterana se estabelece em Wittenberg, naquela região da Saxônia ali e tal, você começa a ter essas divisões entre os grupos. Então você tem os luteranos ao norte e você começa a ter os reformadores ao sul. Por que disso? Explica pra gente um pouquinho por que tem essas divisões. Alguém colocou num comentário outro dia, aqui das lives, né? Perguntou assim: por que os reformados usurparam o termo dos luteranos se a reforma foi os luteranos que fizeram? Aí eu até respondi que não é assim que funciona. Tipo, os próprios luteranos não se denominam reformados. Eles preferem até se denominar evangélicos. Não no sentido moderno de hoje, mas no sentido luterano da questão do evangelho. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, por isso que eu tinha comentado essa questão das formas de unidade, que até o senhor fez voltou para a mais conciliar. Comenta para a gente um pouquinho de como foi isso e até rapidamente a questão de Zwinglio com Lutero, que Calvino tentou fazer o meio a meio. Pois é, a reforma tem uma dimensão inevitável de política. Por quê? Porque assim era a sociedade daquela época. Era uma sociedade monolítica, né? Onde havia uma profunda integração entre igreja e Estado, entre o fator religioso e o fator estatal, né? Vinha sendo assim por mais de 1000 anos, desde a época do imperador Constantino, lá no IV século, né? E tem uma outra peculiaridade, que é a organização política da Alemanha no século XVI. Ao contrário da França e da Inglaterra, que eram reinos plenamente unificados, com um poder central forte, a figura do rei, o rei francês, o rei inglês, na Alemanha era muito diferente. O chamado Sacro Império Romano Germânico. E o imperador, ali da época do início da Reforma, foi Carlos V.
Apesar do título, imperador, ele, na verdade, não tinha tanto poder político assim, porque o seu poder era limitado e relativizado pelo poder dos príncipes regionais. O Sacro Império era dividido em dezenas, em centenas de pequenos principados, cada qual com o seu governante. Então, no caso lá da região de Lutero, o príncipe Frederico o Sábio, na Saxônia. Então, isso limitava muito o poder do imperador. Aliás, esse foi um dos fatores que contribuíram para o êxito da reforma. Porque se o imperador Carlos V tivesse o mesmo nível de poder e autoridade que tinham o rei da França ou o rei da Inglaterra, Lutero estava perdido, né? Então ele fez de tudo para acabar com Lutero, o Carlos V, e não conseguiu. Por quê? Porque Lutero teve a proteção do seu príncipe e de outros príncipes regionais, né? Um outro, o Filipe de Hesse. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, a questão aí da presença da fé reformada no sul da Alemanha. Com o passar do tempo, o que aconteceu foi o seguinte: mais ou menos metade da Alemanha permaneceu católica e a outra metade abraçou o protestantismo. E esse protestantismo, então, majoritariamente luterano, mas com algumas poucas regiões de convicção ou de tendência mais reformada. Onde que estavam essas regiões? Mais próximas da Suíça, né? Então, essas regiões alemãs próximas da Suíça receberam com maior facilidade a influência do movimento suíço, ou seja, do movimento reformado. Então, foi o caso lá do Palatinado, onde estava a cidade de Heidelberg, né? Então, um príncipe com simpatias muito grandes pela fé reformada, ele criou ali uma famosa escola de teologia, trouxe professores reformados, entre eles os autores, né, os principais autores do Catecismo de Heidelberg, que foram o Zacarias Ursino e o Gaspar Oleviano, né? E então essa região se tornou majoritariamente reformada, mas depois teve uma série de altos e baixos na história posterior. E também surgiu aquela divisão que perdurou por algum tempo no luteranismo entre os chamados gnésio-luteranos, ou seja, os luteranos originais, os luteranos raça pura, e os filipistas, os gnésio-luteranos e os filipistas, ou seja, os simpatizantes de Philippe Melanchthon, o colega e sucessor de Lutero, né? Surgiu aí um racha também, mas que depois acabou sendo sanado. Então é isso. Quando a gente olha para a reforma protestante, é um universo imenso com múltiplos influências, múltiplos fatores ali em jogo, uns colidindo com os outros, uns colaborando com os outros, dependendo das circunstâncias, né? Então, é um fenômeno histórico assim, extremamente complexo e para a gente compreender melhor todos esses meandros, nós precisamos ir aos bons livros de história da Igreja, os bons livros de história da Reforma, para a gente ter uma compreensão mais ampla de tudo que estava em jogo, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito político, social, cultural, e assim, um outro fator muito importante na reforma de Lutero, o nacionalismo emergente ali do povo alemão, né? Para muitos alemães, Lutero se tornou um herói nacional. Ele não era só um líder religioso, mas um herói nacional, porque ele estava defendendo o povo alemão daquelas pretensões indevidas e que já vinham sendo expressas durante tanto tempo dos papas em relação à Alemanha, principalmente na área tributária, na questão da cobrança de impostos, né? Grandes volumes de dinheiro eram carreados da Alemanha para Roma e muitas pessoas se sentiam profundamente insatisfeitas com essa situação e agora viram Lutero como
como seu libertador, como seu herói nacional nessa luta antiga. Se bem que teve um pessoal que viu Lutero como libertador até demais, né? Porque aí começaram a apelar para Lutero de, ó, ele tá mudando tudo, então a gente agora faz do nosso jeito, aí teve a Quer matar revolta. todo mundo, quer quebrar. É verdade. Teve as revoltas dos camponeses, aí o Lutero teve que As falar revoltas assim... dos camponeses também foram incentivadas pelo movimento de Lutero. Elas vinham acontecendo já há muito tempo antes Sim. de Lutero, né? Mas sem dúvida elas receberam um estímulo poderoso a partir das ideias libertárias, digamos assim, entre aspas, né? De Lutero. Sim, muito entre aspas, até porque a gente fez uma live de 2 horas falando sobre essa questão de se os reformadores eles eram revolucionários. A gente fez com a Cris Correia semana passada, que é uma especialista nesse assunto, e a gente já viu que os reformadores de revolucionários não tinham nada políticos, né? Mas como espiritualmente falando, eles realmente mexeram bastante nas questões. Um dos escritos de Lutero em 1520, né? Você fez referência aí a 2 deles, né? Então, a liberdade do cristão, né? A liberdade do cristão. O outro lá, o cativeiro babilônico da igreja, e o terceiro é a nobreza cristã da nação alemã, um apelo dele aos nobres para reformarem a igreja. Né? Sim, sim. Agora, e a questão de como Lutero e Zwinglio não se Lutero entenderam, e como é que o Exato. Calvino surge como um grande reformador e que vai dar liga para esses reformados todos serem até mais expansivos do que os luteranos, de certa forma. Essa é a importância da gente entender o papel de Calvino, porque o pessoal acha que a gente coloca Calvino como se fosse nosso Papa, né? Ou como se fosse como um santo católico. Não, mas ele teve uma real importância e isso precisa ser lembrado. Né? É verdade. Então, fala um pouquinho para a gente. Uma coisa interessante é que Calvino pertenceu à segunda geração dos reformadores. Ou seja, quando Calvino nasceu, Lutero já era adulto. Né? Então a gente tem que fazer uma distinção entre essas 2 gerações. A primeira geração é Lutero e Zwinglio. Lutero e Zwinglio tinham praticamente a mesma idade, eles nasceram com 1 ano de diferença só. Lutero em 1483, Zwinglio 1484. Né? Mesma idade. Foram plenos contemporâneos. E certamente Lutero influenciou muito Zwinglio. Uma das principais motivações que Zwinglio teve para iniciar a reforma de Zurique foi o que aconteceu, o que estava acontecendo na Alemanha. Tá? E eles chegaram a se encontrar uma vez para tentar uma conciliação. O famoso colóquio de Marburg, que foi promovido por aquele tal Filipe de Hesse, um dos simpatizantes de Lutero. Então ele convidou os 2 grupos para se encontrarem lá no seu castelo, em Marburg, e discutirem as suas diferenças teológicas com vistas a uma aliança formal entre os luteranos alemães e os reformados suíços, para assim melhor enfrentarem os seus adversários. E havia uma pauta, então, de 15 pontos que foram discutidos no colóquio de Marburg. Então, eles concordaram a respeito do primeiro, concordaram a respeito do segundo, concordaram a respeito do quinto, concordaram a respeito do 10º, do 14º. Chegou na ceia. No 15º, o caldo entornou. Eles não puderam chegar a um entendimento. E era a questão da ceia do Senhor, né? Com 2 concepções muito diferentes. Lutero, com a sua concepção realista, a chamada consubstanciação, e Zwinglio com a sua concepção simbólica ou memorial da ceia do Senhor. Então, infelizmente, houve um fracasso ali no colóquio de Marburg por causa da falta de consenso nesse último ponto. Foi a única vez em que eles se encontraram. Lutero nunca se encontrou com Calvino, né? E Calvino uma vez mandou uma carta para Lutero e o Felipe Melanchthon recebeu a carta, mas teve medo de entregar para Lutero, não entregou para ele, porque ele sabia que Lutero tinha um temperamento meio explosivo, né? Era sangue quente,
Então ele ficou com medo da reação de Lutero e acabou escondendo a carta de Calvino, né? Mas Calvino tinha uma grande admiração por Lutero. Assim como Zwinglio, também Calvino tinha grande admiração e falou palavras muito elogiosas a respeito de Lutero. Mas então é isso. Tem a primeira geração, né? E daí vem, na segunda geração, a figura de Calvino. Calvino nasceu em 1509, né? Então, Lutero tinha nascido em 1483. Então, quando Calvino nasceu, Lutero já estava com 26 anos, né? Já era um adulto. E Calvino, desde cedo, se demonstrou ser, né, um indivíduo brilhante, um grande estudioso, e então ele iniciou seus estudos lá na Universidade de Paris. Depois, por desejo do seu pai, foi estudar no interior da França em 2 universidades, né, estudar direito. Então, um paralelo aqui entre Lutero e Calvino, né? Os dois começaram estudando direito e depois foram para teologia, né? E Calvino, então, depois da morte do seu pai, retornou para Paris e, finalmente, aí por volta de 1533, ou talvez um pouco antes, ele teve uma conversão repentina. É a única coisa que ele diz sobre a sua experiência que o levou à fé evangélica. Lá num dos seus comentários, ele diz que teve uma conversio súbita, uma conversão repentina, mas não dá os detalhes. A gente gostaria tanto, né, de ter os detalhes da experiência religiosa inicial de Calvino, mas ele, talvez por modéstia, que era uma coisa bem característica dele, não nos deixou essas informações. Mas é isso. Então, logo após a sua conversão, ele começou a fazer pesquisas e a escrever a sua obra-prima, o seu opus magnum, a sua obra mais importante, a instituição da religião cristã, popularmente conhecida como as Institutas, e que foram publicadas, né, receberam a sua primeira edição no ano de 1536. Calvino estava com 27 anos de idade, 1536. E foi exatamente nesse ano, pouco depois da publicação das Institutas, que Calvino iniciou a sua longa ligação com a cidade de Genebra. Então, a convite do reformador local lá de Genebra, o Guilherme Farel, ele permaneceu ali por 2 anos, depois acabou tendo problema com as autoridades, saiu, foi para Estrasburgo, onde ficou por 3 anos ali aprendendo com o reformador xará de Lutero, né, o outro Martinho, né, o Martinho Butzer, e daí finalmente voltou para Genebra e ali permaneceu até o final da sua vida em 1564. Mas Calvino é importante em muitos sentidos, em muitos aspectos. Ele é importante, por exemplo, como alguém que contribuiu imensamente para a enorme difusão do movimento reformado. Dos 4 movimentos de reforma protestante do século XVI, o que teve maior expansão geográfica foi o movimento reformado, principalmente graças a Calvino. Calvino mantinha uma vasta correspondência com líderes dos mais diferentes países europeus, recebeu muitos desses líderes em Genebra, que ali foram aprender com ele, estudar com ele, e contribuiu decisivamente, então, para a difusão da fé reformada em muitos lugares da Europa continental e das Ilhas Britânicas, e por isso mesmo ele ficou conhecido como o estadista da Reforma. Então, um dos títulos de Calvino, o estadista da Reforma. Mas Calvino também foi notável como teólogo e como sistematizador da teologia. Porque quando a gente olha para Lutero, Lutero não tinha nenhuma preocupação sistemática, né? Boa parte da teologia de Lutero foi articulada informalmente através das suas famosas conversas à mesa.
Então, ali na mesa da refeição, tomando uma boa cervejinha alemã, né? Caseira. E sempre e sempre acompanhado de copistas profissionais. Então, ele ia articulando o seu pensamento e esses copistas iam anotando tudo aquilo. Depois, alguém organizou todo aquele material e são as famosas Tischreden em alemão e em inglês Table Talks, ou conversas à mesa. Calvino é muito diferente disso, né? Calvino tem uma mente mais sistemática e ele, então, procura apresentar as doutrinas cristãs de uma maneira muito organizada, como a gente vê nos vários livros das Institutas, né? Então, a primeira edição, 1536, Calvino posteriormente publicou várias edições novas e sempre ampliando a sua obra a cada nova edição, até a edição definitiva de 1559, 5 anos antes da morte de Calvino. Então, Calvino tem esse pensamento assim sistemático que foi muito importante para ele e para os seus seguidores. Esse pensamento organizado de Calvino acabou contribuindo para dar uma difusão e uma aceitação muito ampla do pensamento da Reforma Suíça, do pensamento do movimento reformado. Mas não foi só isso. Calvino também se destacou como pastor. Ele sempre fez questão de exercer o ministério pastoral ao lado das suas múltiplas outras atividades. Ele foi sempre um grande pregador, ele pregava várias vezes por semana, um professor de Bíblia lá em Genebra, e autor de uma quantidade enorme de outros escritos, outros documentos, além das Institutas. Então, documentos confessionais, a sua vasta correspondência, uma quantidade enorme dos seus sermões também foram preservados, cerca de 700 sermões, e a sua magnífica obra como comentarista bíblico. Então, Calvino escreveu comentários de todos os livros, praticamente todos os livros do Novo Testamento e dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Gênesis, Salmos, Isaías, os maiores livros, os mais importantes do Antigo Testamento também foram objeto de comentários de João Calvino. Então, por todas essas qualificações e por todas essas realizações, Calvino é merecidamente considerado uma das figuras exponenciais da Reforma Protestante. Aproveitar, né, que o reverendo citou a questão de Calvino, né? Aproveitando a questão de Calvino ser um reformador de segunda geração na Reforma Protestante, eu acho que a gente tem uma entrada para vir na pergunta do Tiago Delgado, que ele diz assim: boa noite, grande live. Uma pergunta. Muito se fala que hoje em dia precisaríamos de uma nova reforma. Isso seria possível nos dias de hoje? Até porque não há força política que houve no século XV. Reverendo, a questão de uma nova reforma, o reverendo ter dito, Calvino era um reformador de segunda geração. A reforma, ela é algo que começou lá atrás, até antes de Lutero. E qual é a função dela? Trazer a igreja de volta para a verdade da palavra. Então, podemos dizer que a reforma terminou? Essa é uma pergunta, né, que é sempre feita quando a gente fala a respeito desse assunto, né, se a igreja precisa de uma nova reforma, né? E a resposta é simples, em 3 letras: não. A igreja não precisa de uma nova reforma. O que a igreja precisa é viver plenamente as implicações da reforma do século XVI. É isso que está faltando. Tem gente que fica cansado com a reforma do século XVI. É um movimento arcaico, é um movimento que já passou, a gente precisa de algo de novo, né? Por quê? Porque as pessoas não estão vivendo tudo aquilo que a reforma apregoou, né? As pessoas não estão, na sua vida comunitária, principalmente, vivendo as plenas implicações, os plenos desdobramentos das solenes
e maravilhosas verdades bíblicas que foram acentuadas, foram proclamadas pelos reformadores do século XVI. Então é isso, nós não precisamos de uma nova reforma, nós precisamos aplicar mais plenamente os princípios da velha reforma, a reforma do século XVI. Esse é o caminho, né, para a revitalização das nossas igrejas, para que a igreja se torne uma igreja saudável, uma igreja que causa um impacto no mundo, na sociedade, que dá uma contribuição, né, para a cultura. Nós precisamos conhecer melhor, resgatar e aplicar mais plenamente essas antigas verdades, antigas, ou seja, de 500 anos ou de 2000 anos, né, de fato, e que foram apregoadas pelos nossos reformadores do século XVI. Ainda um pouco, né, nesse espírito da pergunta, e aí talvez tentando pensar, como historicamente falando, o senhor falou que o Calvino ele já é uma segunda geração de reformadores. A reforma, quando o Calvino morre em 1564, dá para dizer mais ou menos que ali seria uma terceira geração após ele, e a reforma acaba ali no Sínodo de Dort, no sentido histórico do termo? Isso um ponto, uma pergunta. Até quando a gente pode considerar o período reformado? Como é que se desenvolveu depois? Alguns falam em escolástica reformada num certo período, que as igrejas ficaram mais frias. E uma pergunta provocativa: dá para considerar Armínio como reformador? Pois a gente pode pensar nos reformadores não só em termos de gerações, primeira, segunda geração, mas também de escalões. Ou seja, os reformadores do primeiro escalão, e aí Calvino fica do lado de Lutero, né? E os reformadores do segundo escalão, como eu chamo. Ou seja, aqueles reformadores que não tiveram tanta evidência, que não se tornaram tão conhecidos, tão destacados, mas que foram importantes, que foram fundamentais para o desdobramento da reforma protestante. Então, por exemplo, lá na Alemanha, a figura do Melanchthon, a figura do Martin Butzer, né? Na Suíça, a figura extraordinária lá do Bullinger, o João Henrique Bullinger, o colega e sucessor de Zwinglio, lá em Zurique, o autor da Segunda Confissão Helvética, um dos documentos mais importantes da tradição reformada, né? E tantos outros. Lá na Polônia, o Jan Laski, um reformador polonês, né, que trabalhou na Inglaterra, na Alemanha, Jan Laski. Reformadores italianos, muita gente não sabe, né, que houve lá uns 2 ou 3 importantes reformadores de segundo escalão procedentes da Itália, como é o caso de Pedro Mártir Vermigli, o Vermigli. Recentemente ainda a revista Ultimato trouxe um artigo meu a respeito do Vermigli. Então é isso. Agora, quando terminou a reforma? Então a reforma, digamos assim, propriamente dita, talvez a morte de Calvino seja uma boa data para marcar esse evento, né? O fim da reforma inicial. Ou seja, depois de Calvino, já com Beza e outros, né, vem aquilo que se convencionou chamar de pós-reforma. Ou seja, o final do século XVI e boa parte do século XVII é o período da pós-reforma, e é também o período desse movimento que foi mencionado aí por vocês, ou seja, o período da ortodoxia, ou do escolasticismo protestante, né? Final do século XVI e boa parte do século XVII. Então, aquela grande preocupação com a definição precisa das posições doutrinárias, tanto em contraposição ao catolicismo quanto em contraposição aos outros grupos protestantes, né? E essa preocupação
se tornou muito grande, principalmente entre os luteranos e os reformados. Então, nós temos uma ortodoxia luterana e uma ortodoxia reformada, um escolasticismo luterano e um escolasticismo reformado. Por que o termo escolasticismo? Por causa do método, evidentemente não por causa do conteúdo. Esse escolasticismo protestante do século XVII é muito diferente do escolasticismo católico romano medieval lá de Tomás de Aquino, no que diz respeito ao conteúdo dogmático, doutrinário. Mas o método, a maneira, a forma de fazer teologia é muito semelhante. Então, aquela teologia altamente racional, aquela teologia preocupada com definições precisas, com o tratamento exaustivo dos temas. Então, pega, sei lá, um tópico, esse tópico se subdivide em 3. O primeiro, por sua vez, tem outras 5 subdivisões, e assim por diante. Quer dizer, o tratamento exaustivo, completo dos temas teológicos, resultando em enormes obras de teologia sistemática, né? Então, a forma de elaborar a teologia é que levou a que esse movimento também recebesse este nome de escolasticismo protestante, ou nas suas vertentes luterana e reformada. Então é isso, é um movimento que está em evolução, né? Vão surgindo personagens novos, vão surgindo preocupações novas, ênfases novas, mesmo dentro do movimento reformado. Por exemplo, a teologia federal, a teologia do pacto, é uma coisa posterior a Calvino. Calvino falou muito pouca coisa a respeito desse assunto, né? Quem vai elaborar mais plenamente essa ideia, né, do pacto da redenção, do pacto das obras, do pacto da graça, vão ser teólogos já deste segundo período, do período da ortodoxia, principalmente alguns teólogos holandeses e também alguns teólogos puritanos lá da Inglaterra. Então, isso é perfeitamente natural, né? Todo movimento passa por uma evolução, passa por transformações com o correr do tempo, com a mudança dos personagens, dos líderes, isso é perfeitamente normal. E Armínio? Ah, sim, o Armínio. Se Armínio é um reformador. Bom, certamente os arminianos o consideram como tal, né? Mas uma coisa interessante é que o Armínio, ele teve uma formação dentro do calvinismo mais rigoroso que havia, né? Ou seja, ele estudou na Academia de Genebra, ali na época do Teodoro Beza, né? Aquele grande expoente da ortodoxia reformada, né? O indivíduo que foi o sucessor de Calvino, que foi o dirigente da academia por 40 anos, né? Teve uma vida longa, o Beza, ao contrário de Calvino. E então, o Armínio estudou lá, teve a sua formação teológica em Genebra, voltou para a Holanda e daí começou a ter dúvidas a respeito das suas convicções reformadas e pretendendo ajudar a teologia reformada, né? Livrá-la de certas coisas que ele considerava inadequadas, ele acabou criando uma matriz teológica completamente diferente, né? Ele passou a elaborar, passou a articular uma soteriologia bastante diferente da soteriologia reformada, né? Mostrando bastante afinidade com o pensamento soteriológico medieval e até mesmo de uma parte lá do período antigo, né? Lembrando algumas ênfases lá do Pelágio, né? E dos semi-pelagianos posteriores. Então é isso, só num sentido assim muito lato que a gente poderia considerar Armínio como um reformador, mas a obra de Armínio é uma obra que tem características muito diferentes, né, dos reformadores clássicos, né? Ele, quando muito, poderia ser considerado aí um desses reformadores do segundo escalão, mas o fato é esse, né? Apesar de ele ter rompido com o calvinismo clássico,
e de ter recebido aquela vigorosa condenação do Sínodo de Dort, mas o seu pensamento, por uma dessas ironias da história, o seu pensamento se tornou aceito por uma vasta parcela do evangelicalismo posterior, né? Então, Wesley, ali com o avivamento inglês e depois o movimento metodista e tal, acabaram abraçando e difundindo amplamente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o pensamento de Armínio. Uhum. Sim. Uma outra pergunta em relação a algum dos movimentos desse período. Se eu não me engano, o socianismo ele surge, acho que nessa época. O jansenismo também acho que é por essa época. Se eu não me engano, eu acho que o molinismo também acho que é uma tentativa de unificar algumas ênfases católicas e protestantes. E o que o senhor poderia falar dessas questões? Se isso tem alguma coisa... Está no contexto da reforma e o impacto que teve a contra-reforma, o Concílio de Trento, principalmente. O Calvino escreveu até contra o Concílio de Trento, né? Mas como que dá para colocar isso nesse período também? A resposta católica, se ela foi... Obviamente, teologicamente, não foi adequada, porque senão a gente, né, não era reformado. Mas o quanto que isso influenciou? Pois a reforma protestante acabou, como se diz, né, tirando a rolha da garrafa, e daí o gênio saiu da garrafa e não foi possível colocá-lo de volta lá dentro, né? Ou seja, a reforma acabou gerando aí uma multiplicidade enorme de movimentos, de ênfases, né? Alguns desses movimentos muito pequenos, outros de maior expressão, né? Então, por exemplo, os seguidores de um sujeito chamado Caspar Schwenkfeld, os Schwenkfeldianos, que foram muito perseguidos na Europa e acabaram se mudando para os Estados Unidos, né? Então, hoje existe uma comunidade desse grupo lá nos Estados Unidos. Sim, houve também os chamados racionalistas. Os historiadores, olhando, tentando fazer uma tipologia dos grupos protestantes do século XVI, então eles falam a respeito de dois grupos: a reforma magisterial, luteranos, reformados e anglicanos. A reforma magisterial. Da onde que vem esse nome? São os movimentos de reforma que tiveram estreita ligação com os magistrados, os governantes civis. Nossa, a reforma magisterial. E do outro lado, a reforma radical. E aqui na reforma radical como se diz, um balaio de gatos, né? Tem vários grupos bastante diferentes, mas tendo todos em comum esse seu radicalismo, né? E entre, então, os chamados reformadores radicais estão esses socinianos, que eram questionadores de muitas doutrinas cristãs, inclusive da doutrina da Trindade. Eles são os unitários lá do século XVI, né? Depois, no século XVIII, o unitarismo vai ressurgir de uma maneira poderosa, influenciando, inclusive, fortemente os Estados Unidos posteriormente. Então é isso, os socinianos. E vários outros grupos, né? Mais tarde vão surgir os Quakers, por exemplo, na Inglaterra, e assim por diante. Existem movimentos também da pós-reforma que, embora tenham sido vigorosos, embora tenham sido influentes, mas eles não causaram rupturas. Então, o exemplo mais famoso é o pietismo. O pietismo alemão, já do final do século XVII, do começo do século XVIII, o pietismo lá de Spener e Frank, né, que foi uma reação contra a ortodoxia luterana, dando ênfase agora à experiência religiosa, à experiência da conversão, a comunhão com Deus, a oração, a leitura da Bíblia, os pequenos grupos, né, que criou também uma série de ênfases que acabaram
influenciando poderosamente o evangelicalismo posterior até os nossos dias, né? Então é isso, a reforma acabou se tornando, à medida que o tempo passava, um movimento bastante diversificado, né? A partir daqueles 4 movimentos iniciais do século XVI. Sim. A gente falou um pouquinho do pietismo na live sobre o luteranismo, até é um bom tema para chamar o Alex Stanhofer para falar mais, é um assunto que ele é especialista, ele acabou de fazer um doutorado na Alemanha também. E a questão da ortodoxia, da escolástica, amanhã a gente vai estar com o Francisco Torinho, amanhã a gente pergunta se o professor Alderi estava certo. Ô Raul, me diz uma coisa, tem duas coisas. Uma, primeiro, como é que fala Melanchthon em alemão? Um palavrão que eu não tenho ideia como fala. Você não lembra que ele falou que era Melanchthon, se eu não me engano? Melanchthon, né? O Melanchthon, o nome do Melanchthon, né, é um bom exemplo de uma coisa que acontecia muito na época, que era a latinização de nomes germânicos, né? Como o latim era imensamente influente, então os nomes germânicos eles eram latinizados, né? Então, Melanchthon, se não me engano, tem a ver com terra preta, que seria o sentido lá do nome dele alemão original, né? O Lutério também, que não é Lutério, é Luder. O Ecolampádio é um nome latinizado, né? Esse não era o nome germânico dele original, é um nome latinizado, né? E assim por diante. Então, isso era muito comum naquela época. O do Alex Stellhofer, eu estou ainda tentando entendeu? Ele tentou ensinar. Que eu sou brasileiro, filho de português. Meu pai era português da Beira Alta, em Portugal. Aí você vai me trazer o alemão, não vai funcionar, não adianta. Não encaixa, né? Não. Me diz uma coisa, Raul, tem alguma pergunta que daria para fazer ainda do pessoal? Não, agora acabou. Só o Alaf que nos avisou para não xingar na live, quando a gente começou a falar dos nomes. Tá? Para gente não xingar na live, que é feio. Eu vi que alguém aqui perguntou, aquela questão que você chegou a perguntar, né, da nova reforma, eu vi que alguém perguntou assim sobre indicação de obras para a história da reforma. Da história da reforma, o Felipe Simão. Exato. Bom, em primeiro lugar, todas as boas obras de história da igreja têm sempre muito material relevante sobre a história da reforma. Então, você pega lá o Justo Gonzalez, né? Você pega outros autores como agora está me fugindo o nome dele, né? Mas outros autores de história da igreja, né? Bons. O Cairns, né? O Earl Cairns, K-I-R-N-S, Cairns. Então, esses livros têm muita coisa sobre a história da reforma. Os livros também de história da teologia. Se você pega o Olson, né? História da teologia cristã, muita coisa sobre a reforma. Mas existem obras específicas sobre a reforma. E um bom exemplo de uma obra que nós temos em português é As Reformas, no plural, né? As Reformas do século XVI, do meu ex-professor lá na Universidade de Boston, o Carter Lindbergh, que é um luterano, né? Então, ele é um especialista na reforma e ele escreveu esse livro muito bom, que já está há muitos anos em português, As Reformas do século XVI. Essa versão que está na mão do Raul é a nova versão da Thomas Nelson, né? É a história da reforma, que não é a mesma, não é o mesmo livro, né? Esse daqui é outro e é do Carter Lindbergh. Agora, isso, um outro livro do Carter, exato. Mas eu acho que não é o mesmo, não. Eu acho que é o mesmo, sim, o Raul. Acho que é o mesmo, só que ele está com outra roupagem. European Reformations. Então. Esse daqui. Mas ele deve ter escrito vários livros sobre a reforma em inglês, né? E nós, então, devemos ter pelo menos... tem algumas... O pessoal que quiser ver, tem algumas indicações aqui nos links da live. Eu coloquei esses livros, coloquei esse aqui também, o Teologia da Reforma. O História do Cristianismo, do Bruce Shelley, também é maravilhoso. Isso. Sobre uma coisa mais voltada para a teologia também,
é o livro é o box do Pelican, né, da Shed Publicações, que é o Tradição Cristã, que é um livro muito bom. E, se eu não me engano, o volume 4. O volume tem 4. Aquele livro também de história da igreja do Franklin Ferreira, né? Que também tem bastante coisa a respeito da reforma. Né? E ele tem, aliás, vários livros tratando de diferentes aspectos da reforma. Sim. E mais uma coisa que é interessante também para o pessoal que tiver interesse é sempre ir atrás das fontes primárias. Leia as Institutas do Calvino, leia as obras de Lutero, alguns sermões que a gente traduziu aqui no projeto, mas o pessoal da Sinodal e da Concórdia tem vários. Tem muita coisa sobre Lutero. Muitos textos de Lutero. Sim. O Francisco Torinho, que tem trago algumas obras da escolástica. Os reformadores ingleses, Thomas Cranmer também tem alguma coisa. Então, assim, é bom, além da história, a questão de ler o material original e bons materiais sobre história também. Porque hoje em dia na internet tem muita coisa que é rasa, ou que tem coisa tem catolicismo. Então, hoje em dia é muito fácil você achar católico falando que os reformadores são revolucionários, um monte de livro contra Lutero também. Isso. Pegar aí gato por lebre, né? Não é? Mais alguma coisa, Raul? Pastor Alderi, as igrejas presbiterianas manuseiam tanta informação histórica que deveriam formar suas próprias bibliotecas. O senhor acha que essa iniciativa seria bem aceita em nossas igrejas? Claro. Eu me lembro, né, que quando eu era adolescente, eu participei da Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro. Imaginem, isso foi no final dos anos 60. E a igreja tinha uma ótima biblioteca, e eu gostava muito de ficar olhando aqueles livros, folheando os livros, pegando alguns emprestados para levar para casa, né? Era uma fonte extraordinária de informação e até de entretenimento para mim. Então, claro, eu sou totalmente a favor de que as igrejas tenham bibliotecas, né? Não precisa ser uma biblioteca grande, mas que seja uma boa biblioteca com obras selecionadas, obras verdadeiramente relevantes sobre os mais diferentes aspectos, né, da fé cristã e da vida da igreja, e da vida cristã, né, livros de teologia, de história e de interpretação bíblica, enfim, aconselhamento e assim por diante. Eu acho isso tremendamente valioso, né? Não somente livros, mas periódicos, vídeos, filmes. Então, uma riqueza imensa de materiais que existem, né? E que nós podemos disponibilizar para as pessoas e que certamente vão contribuir em muito para a sua cultura religiosa, a sua cultura cristã e também para a sua edificação espiritual. Uma pena hoje é que parece que tem igreja que está substituindo as bibliotecas pelas redes sociais, né? E isso acaba não dando muito certo. Na verdade, até uma das ênfases da reforma, uma das heranças da reforma é a questão do povo de Deus ser um povo letrado, né? Incentivar a leitura e a leitura de boas obras, até para ler a Bíblia, que é uma das coisas que são sempre... Quando tem um batismo infantil, por exemplo, um dos formulários diz, né, de você ensinar, alfabetizar para que as crianças leiam a Bíblia. E é uma coisa muito espantosa que eu vejo, às vezes, em alguns meios evangélicos. Talvez acho que porque hoje em dia a gente tem muito fluxo entre as igrejas evangélicas. Às vezes eu vejo nas igrejas reformadas algumas pessoas falando que, não gosta de ler. Mas que coisa! Nós, como protestantes, está na gênese do nosso entendimento do evangelho, de estar lendo as escrituras, de estar procurando conhecimento, e as pessoas se vangloriando de não ler. Que coisa. Não é? É a modernidade. Absurdo. Bom, agradecer ao reverendo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Pela segunda vez. Pela segunda vez, entendeu? Na próxima já pode pedir música no Fantástico. Eu sou dessa época que fazia 3 gols, né? Pedia música no Fantástico.
né? Não que eu assisto Fantástico, tá? Diga-se de passagem, pessoal. O pessoal me conhece, sabe que eu não assisto. Agradeço muito, é sempre muito bom, é muito conhecimento, é um privilégio, entendeu? Oramos muito ao Senhor, o Senhor está nas nossas orações, a gente sempre lembra do Senhor, porque a gente precisa mesmo de pessoas que estejam preocupadas com a seriedade, com a veracidade dos acontecimentos ligados à igreja. E não existe teologia sem história do cristianismo, sem história da igreja juntos. O pessoal quer ficar, muitas vezes, só aprendendo sobre história dos tempos bíblicos e esquece história da igreja, e ele pensa que morreu o último apóstolo, e aí vai existir igreja só quando o pastor dele abriu a porta, muitas vezes, da denominação que ele faz parte, que não tem confessionalidade nenhuma, que é sem preparo algum. Então, nós precisamos continuar, né, com esse trabalho de manter o conhecimento bíblico. Então, é muito bom mesmo. Cada live que a gente tem, o senhor aqui, é um aprendizado magnífico, né? Armando, vamos lá, agora você deu os recados da abadia aqui, né? Como os amigos meus falavam. Os recados finais, né? Bom, meu agradecimento ao pastor Alderi, muito obrigado por ter aceitado novamente o nosso convite para estar aqui com a gente ano passado, hoje aqui falando sobre a reforma. Eu sei que o senhor deve estar sendo muito solicitado nesses dias para falar sobre esse tema, né? Então agradeço por ter disposto do seu tempo para estar com a gente aqui um pouco hoje, e fica aqui o convite, né, em nome meu e do Raul, para que esteja aqui com a gente novamente no futuro, e também que o senhor apareça lá na Igreja Presbiteriana da Barra Funda, lá, cultuar com a gente. Tá bom, obrigado. E no caso dos recados e avisos, os recados, de novo, né? Não deixem de curtir a live, de mandar nos grupos, de comentar a gravação que vai ficar aqui, para que o algoritmo do YouTube recomende para mais pessoas, mas façam isso o mais breve possível, porque essas lives aqui do Especial da Reforma, que foi a nossa segunda parceria aqui com o projeto, do projeto Castelo Forte com o Nascido, vai ficar algum tempo no ar, mas depois elas vão ser realocadas, então vocês vão ter acesso em outro canal daqui do Nascido, em podcast. E não deixem de acessar os links que estão aqui na descrição, com os livros do Reverendo Alderi, com os livros indicados aqui sobre história da igreja. Tem vários que a gente citou aqui estão lá. Também os links sobre os personagens da Reforma, que é uma série de traduções que a gente fez no projeto Castelo Forte, que também, o projeto Castelo Forte, né, só colocando esse ponto, a gente colocou esse nome justamente em referência ao hino do Martim Lutero, né, Castelo Forte é o nosso Deus, que é para significar essa questão de juntar todos esses movimentos da reforma. E fica aqui também meu convite para que vocês estejam ainda com a gente amanhã, na última live dessa série especial, que a gente vai estar com o Francisco Torinho. Ele vai falar um pouquinho sobre a apologética católica, como que ela tem acontecido hoje em dia, e a gente vai trazer algumas considerações sobre como defender a fé perante os católicos romanos hoje em dia, considerando todos os séculos de desenvolvimento que já teve do catolicismo e do protestantismo até hoje, e como a gente deve evangelizá-los. E é isso, acho que são os recados. Então, Reverendo Alderi, deixar o senhor se despedir da audiência aí do Nascido. Tá bom. Olha, foi um prazer enorme participar dessa live, né? Eu gostei muito de responder a essa série tão interessante de perguntas e ter a oportunidade de transmitir algumas informações relevantes a respeito desse movimento que é tão importante para nós, né? Eu percebi que tem várias perguntas que foram feitas aí online, né, e que acabamos não tendo tempo para responder, mas certamente vocês dois têm plenas condições de responder a essas consultas que estão sendo feitas, né? Mas então, o meu agradecimento e parabéns mais uma vez por essa iniciativa, e que Deus abençoe ricamente vocês dois, Raul, Armando, e também os nossos participantes nesta noite. Um grande abraço a todos. E lembrando também, quando vocês estiverem lá perto, puderem participar, vão fazer uma visita na igreja onde o nosso querido Reverendo Alderi, ele é membro, onde ele participa. Inclusive, ele pregou esses dias, ele estava conversando com a gente no PV,
ele teve uma cantata linda ali em comemoração da reforma, vocês não vão perder nada, pelo contrário, vão ganhar muito participando. Eu vou clicar aqui para encerrar, pessoal, e vou me despedir direitinho dos dois, do Armando e do nosso querido reverendo Alderi. E aí, amanhã a gente volta com o nosso querido Francisco Tourinho. Vamos preparar nossos corações, né, Armando? Porque o Tourinho... Ele é lapada atrás de lapada. Ele é. Então é isso. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Até amanhã. E amanhã, 7h33, nós temos nosso compromisso no devocional diário, onde nós continuaremos. Estamos chegando na reta final para terminar Atos 2 no nosso estudo, tá bem? Raul, falta o último recado. Alguém lembrou aí no chat? Tem também temos também a hashtag Desencalhe Armando, tá? Que a gente está orando muito para que o Armando finalmente encontre a sua companheira, que ele possa se casar, que ele possa desencalhar. A gente tem a fé, entendeu? Que até o final do ano, se assim for da vontade do Senhor, o Armando vai desencalhar, entendeu? Eu vou apresentar depois uma pessoa para o Armando. Aí, viu? A Ruth Saviano estava me falando da filha dela. Se o senhor tiver indicação, estamos aí, ó. E como uma pessoa assim que indica, Armando, poxa. Não é? Então, exatamente. Se não der certo, é melhor você ir para a clausura, viu? Não, se o Lutero e o Calvino não foram, por que eu vou? Então, meus queridos, Deus abençoe. Pessoal.